dia, boa tarde ou boa noite, minhas irmãs e meus irmãos. Para quem não me conhece, eu sou a Mariana. Eu não sou uma pessoa com uma propriedade muito grande ainda para estar falando ou tentando, de certa forma, evangelizar com vocês. Eu me converti a Cristo tem pouco tempo. Na verdade, eu sempre fui a cristã que nunca pegou na Bíblia. Então, agora que eu estou conhecendo profundamente, tentando conhecer profundamente mais do poder do nosso Senhor. E é claro que antes de começar o vídeo, eu preciso fazer uns agradecimentos. Eu queria agradecer a Silvane, a Lília, a Laís, a Laila, a Carol, a Aline, por serem pessoas no meu dia a dia de trabalho, na hora do almoço, enfim, que me apresentaram a Senhor Jesus Cristo. E sem elas, eu não poderia ser a pessoa que eu sou hoje. Eu não poderia ter a tranquilidade que eu tenho hoje em conhecer e me aprofundar mais a Jesus. E é claro que se você é uma pessoa como eu, que tem muita vontade de voltar para Cristo e te falta oportunidade, ou então você não sabe como, ou você tem vergonha, ou você tem medo, assim como eu já tive, assim como eu já passei por isso, me acompanha e vamos fazer esse devocional juntos. E vou começar de onde eu parei. Posso começar a falar umas besteiras ou não, posso fazer uma interpretação errada, mas fiquem à vontade para me corrigir também, tá bom? Antes da gente começar a palavra e antes da gente se aprofundar a fazer a leitura da Bíblia, eu acho que eu poderia abordar mais um tema. Eu tô estudando João 13 e desde o início do Novo Testamento, ao que eu li agora, eu venho me surpreendendo bastante com as coisas que aconteceram na Bíblia. E muitas delas eu fiquei me perguntando, nossa, tantas injustiças aconteceram, tantas coisas ruins. E mesmo assim, Jesus ainda se manteve ali, firme, fiel aos seus discípulos e amando a gente, sem diferenciar cor, raça, independente se você tá doente, se você tá paralítico, ele sempre esteve lá olhando por nós. E eu tô deixando de esmiuçar, gente, eu não tô nem nada na Bíblia, tô só realmente querendo poder falar um pouco antes da gente poder ler a Bíblia, enfim. E diante disso tudo, eu ficava meio em choque do realmente da pessoa que ele foi, da oportunidade que tiveram em conviver com ele. Uma pessoa tão doce, tão gentil, tão amável, filho de Deus. E mesmo assim, o ser humano, se achando dono do mundo, resolveu julgar, maltratar, apontar o dedo. E isso me levanta um tema de que, como a gente é no nosso dia a dia, as coisas que acontecem na nossa vida. No ano de 2024, 2025 foi muito bom pra mim, foi o nascimento do meu filho.
mas entre 2024 e esse início de 2026 tá sendo muitas atribulações, inclusive no âmbito do trabalho. E muitas coisas acontecem, muitas pessoas se transformaram, muitas situações aconteceram. E aquilo tudo antes me dava uma ânsia, me dava uma raiva, me dava um aperto no coração. E hoje eu olho por meio do estudo da palavra e me pergunto por quê. Tem uma passagem que eu vi que diz assim: não andeis ansioso, olhem os lírios. E isso recuou na minha mente em toda situação que acontece, em todo momento, a todo segundo. Por que eu vou andar ansiosa se eu tenho Jesus ao meu lado? Por que eu vou andar triste se eu tenho Jesus ao meu lado? Se no meio de todo mundo, de tantas pessoas boas, no meio de tanta gente, mesmo sendo uma pecadora que nunca esteve próximo dele, ele me acolheu, ele me viu. Então, quando a gente tem esse sentimento, quando enfim a gente conhece quem é Cristo de verdade, e não só o que a gente acha que conhece, a nossa vida, a nossa percepção do mundo e das pessoas mudam drasticamente. Claro que a gente ainda pode sentir um pouco de ira, ou então pode sentir um pouco de angústia, de ansiedade. Afinal, somos humanos e somos falhos. Mas quando a gente vê e para um momento para ver a palavra, a gente vê um conforto nisso. E eu digo que isso é verdade porque eu nunca fui uma pessoa que acreditou o suficiente. E hoje eu vejo que se não fosse por isso, muitas coisas ruins já estariam acontecendo comigo por conta de atitudes minhas. Porque eu sempre fui uma pessoa muito impulsiva, muito explosiva. Eu sempre fui muito mandona. Sempre achei que foi tudo muito do meu jeito. Então, se eu não tivesse a oportunidade de conhecer a Cristo como eu estou conhecendo, se Jesus não tivesse me acolhido como filha novamente, se não fosse um cordeirinho perdido de Deus, hoje eu não estaria mais nem no meu trabalho, não estaria mais nem casada, enfim. Então, gente, façam um devocional com a palavra de Cristo. Aprendam, entendam. Tire esse tempinho pro seu espiritual. Vale a pena. Eu sei que você pode pensar que não é pra mim, eu não sei fazer isso, mas calma. É tudo muito com o tempo. E quando você se entrega verdadeiramente, você sente uma coisa diferente, sabe? E hoje eu posso dizer que estou me transformando em uma outra pessoa totalmente diferente do que eu era em 2025. E resolvi me entregar a Deus em um momento muito turbulento, muito atribulado. Em um momento que eu tava muito fraca, muito falha. E por mais que eu venha somente para pedir ajuda, ele não viu essa parte. Jesus me acolheu. Então, não tenha vergonha. Estamos juntos nessa. Sempre vai ter alguém olhando por você. Sempre vai ter alguém para te ajudar. E o melhor, sempre vai ter alguém para te acolher.
E esse alguém principalmente é Cristo. Então, irmãos e irmãs, eu não sei se isso vai chegar a muitas pessoas, mas caso chegue, não tenha medo, não tenha ansiedade. Deus veio e nos deu o seu único filho. E o seu único filho, refletindo a bondade de Deus com o Espírito Santo, nos acolheu e nos acolhe. Então, até a próxima.